Olá, hoje nós estamos aqui para pensarmos um pouco sobre as impossibilidades. Na nossas vidas existem coisas tão difícil que é impossível crer que tem jeito, crer em um milagre. As impossibilidades, do nosso ponto de vista, nos deixa na incredulidade, porque é tão difícil acreditar em uma mudança que não cremos que possa haver mudança. Todos nós, aqui na Terra, nós temos esse momento, o momento da impossibilidade. Isso nos faz, muitas vezes, esquecer do que Jesus nos falou, do que o Pai tem nos prometido. Porque não tem explicação, muitas das vezes. Então, hoje, eu quero trazer para a nossa meditação o que está em João 19, iniciando no 24. Olha aqui essa situação. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi suas mãos, o sinal dos cravos, e eu não puser ali meu dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Então, nós podemos olhar para essa situação do Tomé e pensar: Tomé é incrédulo. Mas só que veja bem, ele viu o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi açoitado, foi colocado numa cruz aos olhos de todos. Toda a Jerusalém viu Jesus no topo da cruz. Sangrou, teve sede no alto daquela cruz. Quando o soldado começou a quebrar as pernas daqueles que estavam ao seu lado, Jesus foi crucificado de lado de ladrões, de duas pessoas, naquele contexto, duas pessoas criminosas. Jesus estava entre eles dois. Os dois tiveram as pernas quebradas, mas Jesus não quebraram a perna dele, porque quando chegou lá, perceberam que ele já estava morto. E também já tinha sido escrito sobre isso, que os ossos dele não seria quebrado. Então veja bem que nós nem podemos julgar a fé de Tomé, porque era muito grande a impossibilidade. Falo da perspectiva humana. Então Tomé, ele viu tudo isso. Jesus morto, mas a gente percebe que tudo, quando se trata de Jesus, há sempre impossibilidade. Por isso que para nós nos aproximarmos dele, é necessário uma fé. Tem coisas em nossa vida que, aos olhos humanos, é impossível acreditar. Isto aconteceu com Tomé. Era tão impossível aos seus olhos.
Jesus ter ressuscitado, como havia dito, que Jesus ele havia dito que ele ia morrer e que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas ao ver aquela situação para Tomé, era muito impossível. Quando Jesus ele apareceu primeiro às mulheres e depois apareceu para os discípulos, e Tomé não estava lá. E quando os discípulos contaram, o mestre ressuscitou, ele disse: só se eu ver as mãos furadas, porque era impossível para ele aquela reviravolta. Esta é a palavra. Então o que aconteceu? Passando 8 dias, estava outra vez ali reunido o seu discípulo e Tomé com eles. Veio Jesus, pois, no meio deles e disse: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: por que me viste crer? Bem-aventurado é o que crê sem ver. Nós percebemos uma situação muito difícil, e nos traz a impossibilidade humana, gera a incredulidade. Nós temos que ter muito cuidado, muita vigilância para não anular a promessa de Deus feita a nosso respeito, em respeito a muitas coisas que Deus já nos deu a promessa. A promessa sobre Jesus já tinha sido dita, que ele ia morrer pelos nossos pecados, que ele ia se enfermar. Está lá em Isaías 53, diz que ele se enfermou para nos sarar. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Isto é uma promessa. Às vezes, ao nosso redor, é tanto vendaval, é tanta coisa ao nosso meio, é tanto mexida, parece que o universo conspira contra nós. Mas nós temos que crer na palavra de Jesus, que ele disse que ele nos daria a paz. Então é uma promessa dele. A cura é uma promessa dele. O perdão dos nossos pecados é uma promessa. E nós temos que crer antes de acontecer. Eu jamais vou dizer por que Tomé ele não creu. Quando o discípulo chegou para ele e disse: o mestre ressuscitou. Como assim ressuscitou? Ele morreu, ele foi sepultado. E é tão difícil crer na impossibilidade se tornando possível, mesmo sendo discípulo de Jesus, porque tem coisa que foge da nossa concepção. Está além da nossa imaginação. Por isso Tomé, ele teve essa reação. Como assim ele ressuscitou? Às vezes, nós já estamos vendo pequenos sinais do cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Mas o problema é tão grande, a notícia é tão terrível, que nós não cremos que Deus pode reverter a situação em nosso favor. Mesmo nós sabendo que tudo que foi dito a respeito de Jesus, ele foi sendo cumprido a seu passo a passo.
Foi escrito a respeito de Jesus que ele seria morto com os delinquentes, com os ímpios, mas ele ia ser sepultado com os ricos. E isto aconteceu. Quando Jesus estava no topo da cruz, ele tinha um discípulo, não um daqueles discípulos que estavam em evidência, não era um dos 12 que estava lado a lado com ele, vendo os milagres que Jesus operava. Não era um desses discípulos. Ele era um discípulo oculto. Porque Jesus, ele precisa de ser um discípulo em todos os lugares. Os que estão dentro da igreja em evidência e aqueles que estão espalhados em todo o mundo. Em todos os lugares, Deus tem os seus escolhidos para o momento certo. Então, quando já era sábado, antes do sábado, o corpo de Jesus foi tirado da cruz por José de Arimateia, um dos seus discípulos oculto. Ele não aparecia, porque ele tinha medo, ele temia os judeus e ele pertencia à alta corte daquele contexto. Ele era da alta sociedade. E também apareceu outro discípulo que também foi ver Jesus à noite, chamado Nicodemos, para também não ser visto com Jesus. Mas Jesus não discriminou, não expeliu, como eu sempre gosto de dizer nas minhas mensagens, Jesus ele não exclui, Jesus ele inclui, Jesus ele traz para perto. As únicas pessoas que Jesus debatia e Jesus excluía eram do seu próprio contexto. Os fariseus, os hipócritas, os falsos religiosos. Então, o seu discípulo oculto foi lá nas autoridades e pediu o corpo, tirou da cruz, enrolou em tecidos finos. O outro discípulo oculto trouxe as essências para preparar o corpo, trouxe o material, a perfumaria da época, daquela atualidade, e preparou o corpo de Jesus. José de Arimateia, o homem rico, pegou e o sepultou em um túmulo que nunca tinha sido usado, cumprindo ali uma profecia que tinha sido dita. Então, tudo a respeito de Jesus é por fé. É realmente necessário crermos. Nós não podemos julgar Tomé, mas nós devemos vigiar. Porque tudo que ele disse ou aconteceu ou vai acontecer. Ele disse que os seus discípulos seriam perseguidos e foram mortos de maneiras terríveis. Um crucificado de cabeça para baixo, outro rachado ao meio. Tiveram mortes terríveis, os discípulos de Jesus. O único que morreu de morte natural na sua velhice foi João. Conforme Jesus tinha dito o que aconteceria, assim aconteceu. Ele disse também que ia chegar uma época de ser proibido o evangelho, de ser anunciado a palavra. E nós podemos ver que isto está se cumprindo de maneira muito sutil. Está agora na atualidade, no momento, está uma lei para ser aprovada lá no Congresso, para proibir o evangelho de estar nas redes sociais, os canais que falam de Jesus. E há um tempo atrás, isso seria impossível acontecer de repente, depois que Constantino, lá na igreja que ele selou, que a igreja era o cristianismo, ele tirou
os cristãos da perseguição, ele fez cessar aquela mortandade e de lá para cá, os cristãos eles começaram a propagar o evangelho, começou a crescer e hoje pode-se dizer que o evangelho muitas vezes ele é usado até como status social, né? Eu digo o evangelho em uma forma religiosa, porque servir a Deus está além de ser um religioso, é ter uma espiritualidade e ter uma conexão direta com Deus. Então hoje nós estamos de novo chegando aonde o cerco está se fechando para parar, minimizar o evangelho. Mas nós sabemos que foi dito que antes de Jesus voltar, o evangelho ia ser anunciado em todo o mundo. E as redes sociais, elas têm ajudado muito levar o evangelho a todo mundo. Mas já estão dando um jeitinho para parar isso. Né? E eu quero pedir a você que está me assistindo nesta hora, se inscreva no meu canal, para que esse canal venha a se fortalecer, compartilhe com os seus amigos, compartilhe essa mensagem, vamos juntos fazer as boas novas, levar esta palavra de Jesus, antes que o martelo bata e se cumpra este dito, que o evangelho vai ser proibido. Parece muito impossível, né? Mas já está a lei. Que Deus ajude, que ela não seja aprovada. Eu peço ajuda a todos vocês que orem, porque eu creio que Deus é Ele que reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu sei que Deus, Ele é o único Deus, que todos os deuses se curvam perante Ele.